Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Senhores vereadores, senhores da imprensa, público de volta presente a essa Casa do Povo, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Farroupilha, 26 de março de 2021, ofício número 38/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa Egrégia Câmara de Vereadores a apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, do projeto de lei número 10, de 26 de março de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, e da outras providências. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 39/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 29 de março de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: mensagem retificativa ao projeto de lei número 08/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que submetemos a elevada apreciação desta Casa de Leis a presente mensagem retificativa ao projeto de lei número 08/2021, que autoriza a abertura de crédito especial para fins de constar que no artigo 1º, onde se lê 456.075,80, leia-se 456.175,80. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Farroupilha, 25 de março de 2021, ofício número 16/2021, assunto: convite. A Câmara de Vereadores Farroupilha, ao cumprimentá-la cordialmente, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a AMAFA, localizada na rua Alfonso Menegoto, número 919, bairro Vicentina, Farroupilha, Rio Grande do Sul, CNPJ 05-311-137/0001, dígito 80. Vem através desse convidar todos os vereadores do município de Farroupilha para participar da conscientização do transtorno do espectro autista, que será na data de 1º de abril de 2021, às 15 horas, na AMAFA. Nessa data será apresentado um vídeo e um cartaz, elaborado pelos funcionários, usuários com atendimento presencial e alunos em atendimento não presencial, sendo mencionado suas conquistas, lutas e demandas. Contamos com a presença de todos nesse dia tão importante para a AMAFA. Atenciosamente,
Aline Isabel Daros da Rosa, coordenadora da Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, AMAFA. Senhor presidente, era isso. Obrigado, primeiro secretário Felipe Maioli. E antes de nós iniciarmos o grande expediente, quero cumprimentar os secretários Arcídio Schmidt, Obras, e o secretário da Agricultura, Fernando Silvestrin. Sejam bem-vindos. Iniciamos o espaço destinado ao grande expediente, convidando o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, todos os cidadãos que nos acompanham da forma presencial e virtual, saudar o secretário Fernando, secretário Gídio. Bom, temos alguns temas para tratar esta noite. Primeiramente, eu gostaria de corrigir uma informação, doutora Eleonora, que a senhora passou semana passada, exatamente na segunda-feira, sobre repasses ao Hospital São Carlos. E, inclusive, por conta do regimento interno, eu não consigo reproduzir o áudio da entrevista do ex-prefeito Pedro Pedroso, mas tem a fonte embaixo ali, e é só ir lá no 1 minuto e 55 que ele fala, que de fato ele nunca falou que ele que passou, e sim os 3 entes. Mas cabe salientar também que a senhora em 2 momentos citou 42 milhões, e não foi 42 milhões no total, foi 44 milhões e 500 mil reais. Passa por gentileza a imagem. Tá? De acordo com o pedido de informações 02/2021 que eu encaminhei e veio como resposta assinado pelo nosso secretário de Finanças, está aí a planilha com os dados. Então, propriamente dito, veio no total a soma 44.532.197 reais com 92 centavos, não consigo enxergar direito aqui. E o município também repassou 15 milhões e não 13, como foi dito, ou 12. Sim, tá? É só pegar o vídeo, a ata e está lá. A senhora falou isso aí. Então, a senhora me corrigiu várias vezes. É importante, é uma casa legislativa séria, repassar as informações corretas. E a fonte está aqui. Ou a fonte está errada, então, a Secretaria Municipal de Finanças. Então, primeiro isso. Dando sequência aqui, então, o vereador Caleb perguntou a questão dos pedidos de informações. Por que tantos pedidos de informações? Primeiro, vereador, porque faz parte de sermos fiscalizadores, né? Então, faz parte da nossa prerrogativa e podemos, a qualquer momento, encaminhar requerimentos, pedir informações, sugestões, projetos de leis, todas as questões que são, de fato, presentes. E seguindo a nossa legislação interna, o nosso regimento da casa. E também, todas elas estão disponíveis ao público. Ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso. Só que é um pouco ruim de acessar, porque o nosso site está muito defasado, precisaria uma atualização. E eu levantei isso aqui em janeiro ainda. Apresentei 2 requerimentos, o 04/2021 e depois o 16. O 04 eu tirei e apresentei o 16 e ele foi reprovado pela bancada da situação, com o voto do senhor. Então, no momento que a gente quer democratizar as coisas para a população, também é importante que as ferramentas estejam disponíveis, estejam fáceis, porque assim será mais fácil de achar. Bom, seguindo. Eu gostaria de falar também, durante a campanha, o nosso prefeito, Fabiano Feltrin, falou que ele ia colocar um quadro muito técnico. Só que tem umas interrogações aí que eu quero levantar, que eu recebi algumas denúncias, e eu gostaria que se averiguasse. Porque quando a gente fala nisso é preocupante, e ainda mais um governo novo, um governo que tem um grande prefeito, um grande gestor, nosso presidente da MESD,
uma liderança regional. Então, não cabe bem também para o governo. Eu gostaria que passasse o slide. Então, nós temos alguns casos, como, por exemplo, o Graxinha, Alexandre Prat, ele é servidor público e ele responde por um processo de sindicância. E vejam só, ele passou, isso, ó, o processo de sindicância, volta um pouquinho, e simplesmente ele acabou recebendo uma função gratificada. Volta ali, por gentileza. Então, está ali a portaria que nomeia. Beleza, então, pode passar. Segundo, essa semana eu recebi num grupo, no WhatsApp, de mais do que uma pessoa, um áudio, e segundo o regimento da casa eu não posso reproduzir. Mas depois eu posso disponibilizar esse áudio, que é um áudio que me deixou muito triste. Uma ilícita compra de votos, onde que então um cidadão, e apontaram que o nome desse cidadão é o Ademir Colombo. E cabe a investigação porque ele foi nomeado, não tem como reproduzir o áudio, que ele foi nomeado como cargo de confiança. Eu acho que não pega bem, e o áudio ele é bem categórico, fala numa questão que vai deixar um churrasco pronto, que vai dar um uniforme para um time de futebol. Então é preocupante. Mas veio a denúncia, o cidadão me procurou, me mandou, estou aqui remetendo a este parlamento. A terceira, então mais um cidadão que concorreu a vereador, aí, o Valmor Vargas dos Santos, que ele pode passar também, foi nomeado como cargo de confiança, e também tem um áudio que está circulando, fotos, prints de redes sociais, que me denunciaram de uma suposta janta, promovendo aglomeração em plena pandemia, durante o pleito eleitoral, e também depois esse áudio, acho que não sei se vocês receberam, eu posso encaminhar para vocês, fala que vai conseguir o calçamento, que promete uma série de coisas. Então, infelizmente, por conta do regimento, eu não posso para ilustrar. Ficaria melhor se eu pudesse reproduzir o áudio. Mas, complicado e triste, né? E independente se são culpados ou não, cabe uma avaliação. Porque a gente está falando uma coisa muito séria, grave. E por fim, né, seguindo nessa linha, tem um político romano muito famoso, Júlio César. Ele tem uma frase célebre que ela diz o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. E se seguir isso, se essas denúncias elas forem verdadeiras, é esse o novo ciclo de Farroupilha? É essa a mudança? Então, ficam mais interrogações do que exclamações ou pontos finais. Então, trouxe aqui para este nobre parlamento para verificar. Então, passa o slide, por favor. Não esse, outro. Bom, vamos seguindo aqui que depois... Isso. O primeiro projeto de lei 01/2021, eu dei entrada na casa e, seguindo a orientação jurídica, eu retirei, que era sobre a questão do uso dos brasões, que era uma forma de coibir que se fizessem outras logomarcas para gestão, para questão de recurso. Ou seja, administrar melhor o recurso, porque a gente está vivendo uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica. Depois vou apresentar um requerimento que vai de encontro também para tentar nos ajudar os nossos comerciantes. E eis que, olhando as redes sociais, site oficial, passando pelo centro também, já temos a logomarca. E, inclusive, eu retirei e apresentei como sugestão de projeto de lei o requerimento 22/2021, aprovado por unanimidade, e não voltou nada. Inclusive, não só isso, como as demais sugestões de projeto de lei que eu encaminhei. Então, também me deixa triste, porque agora até o momento eu vi nas redes da prefeitura, nessa questão de comunicação oficial, e vi em dois desse suporte ali, onde que tu vai lá, tu consegue ter acesso ao álcool gel. Mas a pergunta que paira, e depois, será que vão ser feitas pastinhas, vai ser feitos adesivos para colar no carro, placas?
E, inclusive, quando eu apresentei isso, eu critiquei o governo passado, que eu achava que é muito dinheiro gasto com bobagem. E, além do mais, que a Constituição prevê que é de extrema importância a gente valorizar os brasões, ou seja, o nosso brasão é o maior símbolo do município. Então, portanto, também quero fazer esse meu registro e que pena, e que não se gaste mais com essa questão de logo, porque pode faltar recurso para outras finalidades. Depois disso, então, eu queria fazer um questionamento. Observatório Social, onde ele está? Acabou as eleições, ele existe? Sumiu? Foi para outra cidade? Alguém tem notícia do Observatório Social? Por que eu trago isso? Porque na véspera da eleição, meu Deus do céu, era uma demagogia. Era rasgar seda, rasgar elogios. Não, porque o Observatório Social, isso porque o Observatório Social... Veja bem, ele deu um termo para os vereadores, os candidatos a vereadores assinar, eu não assinei. Por que eu não assinei? Porque eu não concordava com alguns termos. Porque eu acredito que cada instituição tem seu papel. E eles têm papel ajudar no controle social, fiscalizar. Mas, infelizmente, o quê? Acabou virando página de jornal com todos os vereadores que assinaram. Afinal, qual que era a intenção dele, o intuito? Apresentar isso para usar como conotação política? E, claro, a maior parte dos vereadores assinaram, se eu não me engano, todos da situação assinaram, e muitos mostraram felizes que, bom, parabéns que assinaram, eu não assinei, não assinaria, porque eu tenho que responder à Constituição, à lei orgânica, à Constituição estadual e à população, não ao Observatório Social. E eu fiz alguns levantamentos aqui, que eu estudei esse termo também, né? Como veio para mim, né, vereador Tiago Brunet? Então, eu tinha que estudar. E eu não concordei. E eu vi que foram assinadas e algumas coisas em relação... Eu vou citar o termo 11 do Observatório Social. Colaborar e estimular ações de controle social, participando ativamente das reuniões dos conselhos municipais, sempre que estas não conflitarem com as sessões de câmaras de vereadores, zelando pela representatividade em sua Constituição. Bom, eu não tenho notícias de como é que está o andamento, de se os vereadores têm participado ou não. Tá? Então, também é totalmente pífio isso que eles colocaram, mas foi assinado. Depois, o termo 12, participar de audiências públicas, reuniões extraordinárias para discussão de projetos polêmicos que necessitem de esclarecimentos técnicos. Então, a primeira audiência foi do Refis, e depois não compareceram vereadores que assinaram esse termo, então, a vereadora Eleonora Abreu, do MDB, o vereador Sandro Trevisan, do PP, e a segunda audiência pública do plano diretor não compareceram o Caleb Coelho, PP, Clarice Baú, PP, e Maurício Belaver, PL. E também tem mais um termo aqui que eu destaquei, que é o 14. Não votar favoravelmente a pedidos de urgência em especial que sejam justificados de maneira embasada no autor do pedido de urgência. Isso foi um termo extremamente patético que eles colocaram. Que se tiver que entrar um projeto a toque de caixa, é importante. Se entrar uma verba de hoje para amanhã, faz uma sessão extraordinária, não vota com o regime de urgência? Então, também me faltou juntar o Tico e o Teco, quem montou esse termo lá, né? Mas se assinaram. Então, a vereadora líder de governo assinou e, até agora, eu não vi nenhuma solicitação de urgência, justificando o porquê da urgência nos termos. Então, eu quero aqui deixar registrado que o Observatório Social tem que fazer seu papel. Então, tem que fiscalizar. Tem que ver, cadê o Observatório Social? Porque na véspera da eleição, para gargantear, meu Deus do céu. Então não adianta fazer todo um enredo, toda uma mídia, toda uma fábula, e cadê o Observatório Social? Então eu gostaria que aparecesse, se manifestasse e cobrasse. Eu não assinei? Não, porque eu não concordei, mas quem assinou tem que seguir isso. Me resta um minutinho e pouco. Eu quero solicitar, presidente, para entrar na pauta da casa o PL 25/2021, tá? Para encaminhar depois amanhã e mandar para as comissões, e depois também eu quero que a Ana encaminhe o parecer técnico jurídico do IGAN
para todos os vereadores, assessoria, para todos os vereadores terem acesso para fazerem a leitura, tá? Que eu acho que é bem importante. E eu vou falar de uma forma bem sucinta do requerimento, que depois eu vou ler, vou apresentar no pequeno expediente, que é o 106/2021, que é uma sugestão que encaminha para o Executivo para ajudar um setor específico da economia da cidade que praticamente um ano está parado, que é o setor de entretenimento, casas noturnas, pubs, discotecas, que sim, que foram, diga-se de passagem, um dos mais afetados, porque seguiu à risca isso, e eu acho que cabe um esforço, e apesar também que cabe reiterar que o nosso município não tem tantos estabelecimentos dessa forma. E eu sugiro ao Poder Executivo que, se possível, analise e isente o IPTU desse ano. Um dos proprietários me falou que eles tiveram que, no auge da pandemia, renovar o PPCI, e faltou também sensibilidade do governo do Estado. Então, era isso minha manifestação deste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero saudar aqui também as autoridades presentes, saudando também a imprensa. Faço uma saudação especial ao nosso porta-voz, André, que está presente, também a Fernanda, que é porta-voz também, nossos colegas da Rede Sustentabilidade. E dizer que hoje é um dia especial, uma semana que se inicia com muito trabalho. E eu trago aqui, senhor presidente, para registrar nesta casa, que no dia 18/3, estive presente na reunião do Coman, buscando aqui informações desse assunto que a gente tem buscado muito, a ARFA, que é a nossa Associação dos Recicladores de Farroupilha, quando nós tivemos aquele incidente do incêndio, em que 11 famílias que trabalhavam ali precisaram de assistência, precisaram ser assistidas, e também os moradores que estavam ali colocando a situação do acúmulo de dejetos, ratos, enfim, que tinham ali. A informação que eu trago é que a ARFA ela não retomará as suas atividades nesse momento. As famílias, então, foram readministradas, alguns para outras reciclagem, outros foram encaminhados a outro tipo de trabalho, e ali, naquele pavilhão, será, então, futuramente destruído, refeito, e a gente vai lutar para que a gente possa ter ali algo que venha beneficiar aqui também a nossa comunidade do bairro Industrial 2. Também, se o Rose puder me auxiliar, essa semana fomos procurados pelos agentes comunitários de saúde aqui do município, quando eles requerem e fazem um pedido encaminhando ao Executivo sobre a necessidade deles terem, além da insalubridade, fazendo um pedido sobre o Vale Alimentação, um assunto em que nós registramos nesta casa, mas já fiz o encaminhamento também junto à gestão, também já tive um contato com o sempre vereador Arielson Arcico, quando fui atendido e conversamos sobre tal, mas registro aqui nesta casa também o trabalho, assessorando nossos agentes comunitários de saúde que fazem um trabalho incansável no nosso município, de extrema relevância para que a gente continue promovendo a saúde aqui no nosso município. E hoje eu registro aqui também que nós iniciamos a Semana da Conscientização ao Transtorno de Espectro Autista, onde teremos algumas atividades importantes, e esse tema é um tema de muita relevância, um mês da conscientização, essas atividades junto à AMAFA,
que é a Associação dos Pais e Amigos de Pessoas com o Autismo de Farroupilha, para que todos possam entender um pouco mais, né, sobre esta realidade destas pessoas. Então, hoje, nós viemos aqui apresentar aos colegas vereadores, bem como ao presidente desta casa, uma sugestão de um projeto de lei na qual cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno espectro autista. Né? O transtorno espectro autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como a dificuldade de comunicação, por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar um raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos. Nosso município tem atendido em torno de 60 autistas, entre a AMAFA e a APAI. A nossa proposta é contribuir ainda mais com este projeto, que é de extrema simplicidade, e nós acreditamos ser muito útil para estas pessoas e para os seus familiares. Em visita ao Executivo, falando com o vice-prefeito Jonas Tomazini, que é um apoiador dessa causa, ele me oportunizou saber que na legislatura progressa, ele apresentou aqui nesta casa, né, um projeto de identificação para os alunos da AMAFA, para que eles fossem, então, identificados e tivessem, então, os seus benefícios garantidos, né, visando, então, o coletivo, né, e manifestando a possibilidade de nós ampliarmos isso. A gente traz uma proposta nessa noite de ampliar este projeto para alcançar não só os alunos da AMAFA, mas outras pessoas que possuam o transtorno, né, como os que são assistidos pela AMAFA e pela APAI também. E então, ele prontamente se mostrou favorável, né, e receptivo em receber essa sugestão de projeto. Como vocês, eu também conheço o trabalho realizado pela AMAFA, e nosso município, aqui em nosso município, sabemos da dedicação, do empenho, do cuidado que eles têm ali. E em reunião com a Aline da Rosa, que é a coordenadora da AMAFA, ela nos relatou as suas preocupações com os alunos que já estão sem poder frequentar a AMAFA há um ano, né? E ela nos colocou que, devido à pandemia, no momento eles estão atendendo presencialmente somente os adultos. E sabemos que isso causa um grande retrocesso, ela nos colocou, para as crianças que sofrem deste problema. A Aline nos relatou que alguns apresentam um retrocesso grande, ficam impacientes e causam em si mesmo uma automutilação, causando um dano, né, para as famílias, né, e para estes alunos. Isso nos deixa conturbados, pois nós sabemos da estrutura que a AMAFA possui, né, tendo plenas condições de atender com todos os protocolos de segurança exigidos pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Eles têm condições de desempenhar um trabalho muito grande. Então, eu trago aqui hoje e registro a nossa preocupação de que eles possam também retornar às suas atividades, retornar o seu trabalho, para que não tenham um maior retrocesso no seu trabalho. Trago também aqui uma sugestão em que a Aline me coloca que hoje a AMAFA ela atende somente um turno, atende somente à tarde, e poderia então ampliar esse atendimento. É claro que se exige um investimento financeiro, se exige muitas coisas, mas eu trago para esta casa hoje essa fala de que nós entramos em um mês agora de abril, que é fundamental nós discutirmos esse assunto, para que a gente possa trazer, né, à comunidade, a esses pais, a essas famílias, a tranquilidade de que nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para garantir a saúde física e emocional para todas essas pessoas. Senhor presidente, muito obrigado. Por hoje era isso. Obrigado, vereador Pastor Davi. E nós convidamos
o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna no espaço de até 15 minutos. Vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, gostaria de saudar todos os nossos colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui, os membros do Executivo, secretários municipais, funcionários da casa, a imprensa que nos acompanha da sua casa, em especial também diversos agentes políticos que participam aqui, em especial a minha amiga Fernanda, quero também cumprimentar nossa sempre vereadora Glória, que transmita um abraço e um carinho, a admiração que esse vereador tem por essa figura tão importante da política do nosso município. Pois bem, hoje eu queria prosear com vocês aqui em respeito de uma sugestão. Veja só como que são as coisas. Depois, muitas vezes, a gente chega na sociedade, vereadores, e as pessoas dizem, mas vem cá, os vereadores não fazem nada, os vereadores não apresentam nada, e os vereadores muitas vezes se esforçam, buscam alternativas, apresentam pronta sugestão ao prefeito municipal. E, às vezes, as coisas não andam e não funcionam, não porque o vereador não quis. O vereador fez tudo o que ele podia fazer, até porque as pessoas que estão nos assistindo percebam. Os vereadores podem, muitas vezes, fazer projetos sugestão de lei quando o assunto poderá ter custo ao município. Que, na maioria das vezes, vamos combinar, a maioria dos projetos que a gente possa imaginar vai ter custo. Então, qual que é a prerrogativa do vereador? Qual que é a ferramenta do vereador? Fazer sugestão, projeto de lei. Esse vereador fez uma sugestão, algumas semanas atrás, para a criação do auxílio emergencial municipal, que era dividido em duas formas muito simples. Uma parte de destinar uma ajuda, um auxílio às famílias que estão passando fome na nossa cidade. E tem. E muitas famílias. Infelizmente, que a pandemia colocou uma realidade fora do comum. E a outra parte da nossa sugestão de lei era para criar um programa de incentivo às pequenas e médias empresas. Pois bem, na sexta-feira ou na quinta da semana passada, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou o quê? Auxílio emergencial estadual. Nós falávamos aqui na discussão que o município tinha que cobrar do estado, para que o estado também participasse, já que o auxílio emergencial do governo federal estava em curso. Pois bem, o estado anunciou um auxílio emergencial de 130 milhões, 100 milhões destinados às famílias mais carentes e 30 milhões destinados ao auxílio às empresas. Exatamente parecido com a sugestão que nós falamos aqui algumas semanas atrás. Depois dessa nossa sugestão sendo aprovada aqui, e ter um destaque no jornal Pioneiro, por exemplo, um dos jornais que trouxe esse destaque, eu estava lendo a reportagem que eu ainda não tinha lido, e o Pioneiro perguntou a mim, que estava liderando esse projeto, assinei junto com meus colegas vereadores, e perguntou ao município. E aí muito me espanta em duas entrevistas do nosso prefeito, né? E todos que estão aqui me assistindo, que estão aqui junto comigo, sabem como tem sido a minha postura aqui nessa casa. Ninguém pode dizer que a minha postura é jogar para a torcida. Eu pergunto para os meus colegas vereadores de situação e oposição, quando que esse vereador veio aqui e jogou para a torcida? Sugerir um projeto importante que nem esse é jogar para a torcida? Onde é que está o mal desse projeto? Se eu já tenho ferramentas parecidas ou semelhantes, eu junto tudo, deixo um pouquinho melhor e está aí o projeto. Se eu já tenho ferramentas lá, vamos juntar as sugestões, não é porque um vereador deu a sugestão que não presta. Então, a resposta foi que eu estaria jogando para a torcida. A outra foi que que o município já tinha todos os projetos para atender as famílias carentes e para atender as empresas. Então, vou fazer um pedido de informação. Onde é que está o projeto para atender todas as famílias e todas as empresas? Vocês conhecem esse projeto? Vocês já viram falar, pequeno empresário que está me ouvindo agora? Nós sugerimos 5 pautas que a Fiergues tinha sugerido a todos os municípios do estado. Não é uma pauta que saiu da minha cabeça. Eu fui pesquisar, gastei horas de trabalho em cima disso e dei uma sugestão. Marquei uma reunião com o prefeito, ele não pôde me atender, mas não tem problema nenhum. O vice me atendeu, muito bem atendido, por sinal. Expliquei detalhes do projeto de lei
expliquei o que era importante para o município que isso fosse colocado em voga. E aí depois a gente se deparar com uma entrevista que a gente joga para a torcida. Eu não estava fazendo o meu papel como vereador de sugerir um bom projeto de lei, que no mínimo poderia ser analisado? Ou será que eu estou em outro mundo? Um mundo que não existe problema? Um mundo que as pessoas não estão passando fome em Farroupilha? Um mundo que os empresários estão quebrando porque não conseguem mais sobreviver? Será que eu estou em outro mundo? Será mesmo? Então eu deixo aqui um apelo do fundo do meu coração à nossa líder de governo. Possa olhar com carinho, podemos transformar. Se a sugestão não era daquela maneira, não tem problema. Pode ser outra sugestão, pode ser um outro projeto, mas que a gente possa apresentar sim. Eu acho que tem condições de algo semelhante. Se não dá desse jeito, pode ser de outro. Eu estou aqui à disposição para a gente construir. Eu me lembro que a vereadora Clarice, líder do governo, me falava aqui que a gente tinha que pressionar o município, tinha que trabalhar o município, mas tinha que pressionar também o Estado. Não partiu de mim essa pressão, obviamente, mas me deparei com essa notícia, que talvez não seja a melhor notícia do mundo, mas é um auxílio emergencial de 130 milhões que o governo do Estado está colocando. E eu não estou dizendo que a gente tenha que igualar isso e que tem que, claro, que a prefeitura andar com a sua capacidade. Agora, eu não posso ter uma resposta que eu estou jogando para a torcida, gente. Isso é uma coisa séria. Eu acho que pelos 300 milhões que a nossa cidade arrecada, nós temos condições de fazer um auxílio emergencial. Já diz tudo no nome, auxílio emergencial, por um período. Bom, qual a forma, a ferramenta, que tipo de coisa que eu vou colocar no meu texto? Não tem problema, quer modificar tudo, modifica, não tem problema. O que é importante é que a gente tem que aqui buscar alternativas. E eu sempre gostei de fazer meu trabalho de legislador, nunca vindo aqui só apontando um problema, porque eu falo lá para os nossos colaboradores na empresa. Gente, se tem uma coisa que é fácil de a gente descobrir na vida, é problema. O prefeito está errado, o secretário está errado. Não vai adiantar nada. Então, se você é vereador, tenta achar uma solução. Eu apresentei uma solução para uma realidade que existe. Se essa não foi a melhor solução, então eu estou disposto para construir uma nova solução. Mas a gente precisa apresentar uma solução. Porque dizer que nós já temos soluções para esse problema, não. Não tem, ou é só o meu telefone que toca. Não. Eu não sei se o telefone de vocês tem tocado. Pastor Davi, as pessoas estão passando fome na nossa cidade. Bastante, gente, eu não estou falando besteira aqui, não. Bom, se eu já tenho daqui a pouco lá um braço de cestas básicas, eu já tenho um braço disso, um braço daquilo, quem sabe a gente não junta tudo e cria um programa específico. Auxílio às empresas. Hoje um pequeno empresário me disse: Tiago, as bandeiras estão fechando, mas os pila estão igual quando a gente vai lá no município. E aí desperta uma expectativa e a gente explica para as pessoas: olha, gente, é uma sugestão, o prefeito tem que avaliar a viabilidade, né? Inclusive fui numa outra cidade, Canoas, estive na cidade de Canoas, vi o projeto dando certo, o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores que nem a nossa. Se pode em Canoas, se pode em outros municípios, por que não pode aqui? Nós precisamos entender que nesse momento, e aí eu faço a minha última reflexão sobre esse assunto, da onde é que saem os nossos impostos? Aliás, da onde que sai a receita que a prefeitura trabalha? A prefeitura é uma empresa pública. Aonde é que ela sai a receita? Maurício, ela não vende nada, a prefeitura. Não tem lá uma plantação que depois vende. A prefeitura trabalha com o dinheiro dos nossos impostos. Então não é o momento de a gente pegar um pequenininho, uma parcelinha pequena, mas que seja a menor possível, e criar um auxílio emergencial. E a sugestão minha, que eu dei aqui, que a gente pode mudá-la quantas vezes necessário, versa ainda sobre utilizar esse auxílio emergencial na cidade, só gastando em empresas da cidade. Porque daí esse recurso, lá em Canoas foi assim, lá em Canoas o valor é de R$200, aqui na sugestão a gente colocou R$500. Bom, se não tem como ser 500, vamos pensar em outra alternativa. Mas lá todo esse recurso colocado na economia só pode ser gasto na cidade.
Isso ajuda a família que não tem o que comer e ajuda o comerciante a vender, porque é dinheiro injetado diretamente na economia. O auxílio emergencial do governo federal foi a melhor ferramenta que eu vi na pandemia no mundo. Os Estados Unidos fez algo parecido também no mês passado. E lá foi um tanto mais amplo do que aconteceu no Brasil. Lá foi muito mais amplo do que aconteceu aqui. Mas o auxílio emergencial do governo federal fez com que a situação que nós estamos passando não fosse muito pior. Porque eu conversei com muitos empresários e falaram, Tiago, na época do auxílio emergencial nós salvamos aqui. Porque daí o pessoal tinha o cartãozinho do auxílio emergencial. E era o que? Era o poder público injetando dinheiro na sociedade para passar esse momento que não tem como dizer que nós não estamos sendo afetados. Então, eu, de novo, aqui trago primeiro um esclarecimento. Tomara que o prefeito tenha usado essa expressão de uma forma talvez equivocada, que imagino que ele tenha usado, mas eu não estou jogando para a torcida. E aqui eu estou olhando para os vereadores que estão vendo a minha postura aqui, eu nunca fiz isso. Muitas vezes tem discussões aqui de diversas maneiras, eu estou onde? Quietinho, estudando maneiras de auxiliar, tentando fazer bons projetos. Nunca ninguém vai dizer que esse vereador não apresentou. E o bom é que quando a gente apresenta e bota aqui, fica registrado. Que a gente colocou. Que a gente possa, da mesma forma, levei ao Executivo Municipal 18 sugestões de projetos que estão lá encaminhando na Prefeitura Municipal, né? Independente da gente ter co-participado deles, são importantes para o município, que a gente precisa ver acontecer. Eu vou ser o primeiro, e já fiz isso aqui, inclusive, vou ser o primeiro, e tenho defendido, minha líder do governo. Quem sabe, tenho certeza que já deve ter chegado a vocês ou a qualquer pessoa, tenho defendido muito o prefeito atual, porque independente de tudo, ele também é meu prefeito. Ele é o prefeito da cidade. Nós precisamos fazer tudo que o governo dele dê certo. Agora, eu tenho que ouvir na imprensa que eu estou jogando para a torcida? Não, eu não estou fazendo isso. Eu sempre cuidei com cautela as minhas sugestões e as minhas análises de conjuntura aqui na Câmara Municipal. Então, eu jamais joguei para a torcida e estou fazendo isso com a maior responsabilidade que o cargo que eu preciso ter. Essa tem sido a minha postura e eu gostaria de deixar aqui registrado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, seus vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite ao secretário Fernando Silvestrin, que estava aqui até agora, o Exídio, nosso secretário de obras, e os demais que estão nos assistindo aqui na casa e em casa, e os funcionários da casa. Senhor presidente, eu vou trazer um tema hoje aqui, nesse primeiro momento, que estamos vivendo nessa semana. Estamos na Semana Santa, momento em que relembramos a morte de Jesus Cristo. Nossa Igreja de Nossa Senhora de Caravaggio, em um gesto singelo e tão sensível, relembrou os tantos falecidos que perderam suas vidas por causa da pandemia, com a intenção de alertar para os riscos, buscando propagar a necessidade de manter os cuidados básicos. Contudo, o que era para ser um momento de reflexão, acolhimento, transformou-se, de certa forma, em ódio, falta de empatia, falta de respeito de alguns para com aqueles que perderam seus amigos e familiares. Me coloco neste grupo. Tantos falecimentos
que não puderam ter homenagens, despedidas, enterros dignos, um último adeus devido à restrição do Covid-19. Isso não é causar pânico, como citam alguns, nem ser de direita ou esquerda, e sim informar. Acabamos perdendo nossa humanidade, misturando religião, economia, medo, negacionismo. Quanta falta de empatia! Quantas pessoas que se silenciaram diante de más lideranças, líderes que distorcem, inventam e ocultam informações de técnicos e profissionais, tão óbvio como se o chefe colocasse uma placa de 120 km por hora antes de uma curva acentuada, onde os técnicos e os profissionais daquela área haviam pedido a placa de 60 km por hora. Alguns representantes promovem aglomerações, não usam máscara, por ironizar sua eficácia, não faz higiene em suas mãos. Exemplos que foram e seguem sendo seguidos por parte da população, promovendo mais internações nos hospitais, atrasando o retorno do comércio e aumentando diariamente o número de vidas perdidas. Mas incomodam-se mais com a homenagem prestada pela Igreja do que com o sangue que escorre em suas mãos. Precisamos de um dos outros para produzir, para comprar, para vender. Não esqueçamos disso. Vamos ter mais compaixão entre nós, empatia e gratidão. Em relação, eu quis fazer essa fala porque eu também sou católico e todo o velório, todo o enterro, até hoje, e a gente esqueceu, e eu quero relembrar que aqui em Farroupilha muitos têm morrido de Covid, sim, mas muito mais também outras mortes têm acontecido em prol do Covid. Aumentou-se muito o número de mortes de março para cá comparado com os anos anteriores. Então vai aqui meu apreço a essas famílias. Queria aqui também, Juliana, agora então, voltar a fala que tu mencionou antes do Observatório Social. Me chama a atenção que o presidente se licenciou assim que acabou a campanha política. Antes tinha observatório, cadê o Observatório Social realmente? Cadê? Para fazer levantamento das questões que tu mesmo citou. Mas eu acredito, Juliano, demais vereadores, que o Observatório Social se remontou e está se remontando, e eu tenho certeza que voltará a fazer o seu trabalho, não para levantar acusações ou não, mas que faça o seu trabalho também, assim como a entidade de fiscalizar, como os demais observatórios sociais do nosso Brasil. Eu queria também relembrar um pouquinho com tristeza, porque eu também não me coloco aqui na condição de vereadores como aqui aproveitadores de opiniões ou qualquer coisa do gênero. Em relação ao nosso prefeito, quero citar também em relação à janta que tivemos com o nosso prefeito, que eu entendi que era uma confraternização, até me coloquei à disposição no dia de pagar um determinado valor, porque, enfim, eu acho que toda a conta deve ser dividida. Hoje eu vi que paguei uma janta em minha residência. Eu acho que todos nós aqui temos valores no bolso suficiente para pagar uma janta. Então, se o prefeito fez essa janta como harmonização, como integração, como envolver os vereadores, não faça essas cobranças, que eu acho que fica muito demagogo. Isso sim é demagogia. Cobrar, que eu fui cobrado, inclusive do meu partido, por ter ido nesta janta,
Tiago, também foi cobrado por ter ido nesta janta, eu vi como uma forma de acolhimento, aconchego. E agora, para minha surpresa, vem essa cobrança. Eu estou aqui para trabalhar, estou apresentando pedido, requerimento, que é o dever do vereador. O vereador deve e tem que fazer isso. Isso é o dia a dia do vereador. Senão, nós vamos ser cobrados o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu imagino que o prefeito não quis dizer isso. E aproveito aqui para dizer, vereadores de situação, vamos fazer uma janta também e vamos convidá-los todos. E vamos fazer um churrasco, tá? Desculpa, vamos fazer um churrasco. Porque eu acho que nós todos temos condições para isso também. Vou fazer um pedido de informação. Então, os vereadores, o pedido, eu vou falar aqui um pouquinho do pedido de informação que eu vou fazer depois da mesa. Eu não sei se o Rogerinho, é o pedido 21. Eu quero aqui apresentar algumas fotos. Eu até fiz um pedido de informação tempos atrás em relação ao nosso trânsito. Mas eu quero voltar a falar nesse assunto, e agora então eu quero fazer através desse pedido de informação mais amplo, na questão dos caminhões que trafegam, caminhões de grande porte que trafegam em nossa cidade. Muitas vezes são caminhões de outros municípios que passam ou até mesmo se perdem. Esse trabalho, até o Exídio de Obras estava aqui há pouco, nós tínhamos começado a fazer um levantamento de a intenção era colocar placas para sinalizar onde o caminhão pode trafegar ou não nos centros de nossa cidade. Então, quero fazer novamente este pedido e também propor para o governo municipal, que era uma intenção anteriormente, que nós tenhamos uma perimetral entre a VRS 813 com a RS 453 e seus acessos, assim desviando o fluxo dos caminhões e também, de certa forma, alcançando para algumas empresas que utilizam muito este setor, que estão neste lado da cidade, que até posso citar os nomes das empresas que conversei com coordenadores das duas empresas, a Bigfer e a Silvestrin Frutas, que aí facilita para eles, os próprios motoristas ficam mais confortável, porque eles tiram também o peso da sua consciência, o medo que tem de atropelar alguém, atropelar uma pessoa, atropelar um animal. Mesmo que essa perimetral, nesse primeiro momento, seja só uma base, Roque, não seja asfalto, se for o custo muito alto. Faz a base, deixa lá, eu tenho certeza que os caminhões já vão estar, as empresas, e nós damos o direcionamento, citamos o caminho para que essas empresas e outras não cruzem na nossa cidade, e sim vamos identificar através de placas, altura. Eu sei que há um regimento no CONTRAN que já determina que nos centros da cidade caminhões de determinadas alturas não podem entrar. Mas eu vejo também que muitas cidades têm as placas nas entradas, proibido entrar caminhão de altura X ou caminhão de grande porte. Isso não quer dizer que temos que tirar os nossos caminhões que abastecem nossas fruteiras, nossas lojas do centro da cidade, que são caminhões de menor porte. E o meu outro requerimento, presidente, é em relação também ao pedido de informação das obras do Paru de nossa cidade, que depois, então, eu vou apresentar no pequeno expediente. Era isso hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E nós convidamos agora o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário da Casa, minha nobre colega Clarice, que eu vou cumprimentar separadamente, porque eu acho que, como única mulher além de mim, ela merece esse cumprimento. Imprensa, e no nome do Adamarte, eu cumprimento a todos os representantes que aqui se encontram, os secretários que ainda estão por aqui. Meus óculos embaçados daqui eu não consigo enxergar muito bem, mas estava aqui o Argídio Schmidt, o Fernando Silvestrin, estava aqui também o nosso sempre vereador Arielson, as pessoas que nos acompanham e as pessoas que de casa também estão nos acompanhando. O Gabinho, que nos dá o prazer da companhia, nossos assessores. Bem, primeiro eu quero agradecer os vereadores Felipe Maioli e Marcelo Broilo por me cederem o uso do grande expediente. Muito obrigado aos dois pela cedência desse espaço. Bem, vários motivos para eu estar aqui, mas o primeiro deles, eu gostaria muito de falar sobre emendas que o MDB encaminhou para o município de Farroupilha. Na realidade, num total de mais ou menos 800 mil, foi encaminhado entre a emenda do deputado Biolchi, entre as emendas dos deputados Zanquim, Búrigo, e agora, por último, que eu fiquei sabendo na sexta-feira, que foi falado diretamente comigo, do deputado Tiago Simon, filho do nosso sempre muito querido senador, né, Pedro Simon. Então, mais uma emenda para Farroupilha, totalizando uns 800 mil. Talvez do deputado federal Biolchi venha um pouco mais e nós consigamos totalizar 900 mil. Mas o que nós podemos contar no momento é 800 mil para o custeio da saúde de Farroupilha, contando com o Hospital Beneficente São Carlos. Eu gostaria muito de dizer que eu também sou contra críticas, vereador Tiago Ilha. Eu não sei onde ele está, mas enfim, ele está me ouvindo. Eu acho que quando a gente critica, a gente tem que ter soluções. Nós fomos buscar essas soluções através das emendas e junto com a solicitação do nosso executivo, então nós tivemos esses valores, né, através dessas emendas que estão sendo encaminhados para nós, e eu só tenho a agradecer a todos esses deputados que têm olhado para a Farroupilha e têm dedicado a nós, então, esse olhar muito especial e que, com certeza, vai ser extremamente produtivo para a saúde, para o Hospital São Carlos em especial. Bom, como em relação às emendas, eu gostaria de dizer mais uma coisa. Nem tudo é ruim, né? As pessoas gostam de falar, de criticar. Mas olha só, sexta-feira foi a vez do meu marido fazer a vacina. Para os nascidos em 1950, então chegou a vez dele, depois de tanto ele esperar, chegou a vez dele. E eu fui junto. Eu fui junto porque eu fiz questão de ver de perto como estava funcionando. E eu fiquei
positivamente encantada com o que eu vi. Extremamente organizado, tá? Filas sendo rapidamente escoadas, tudo dentro de normas técnicas, inclusive uma coisa que me chamou a atenção, a ajuda do Exército, né? Então, os rapazes do Exército chegavam até nós, perguntavam, e um deles perguntou se meu marido usava algum tipo de anticoagulante e disse que era de extrema importância que ele avisasse as moças quando fosse fazer a vacina. Assim feito, nós avisamos que ele era anticoagulado e ela imediatamente trocou a agulha, né? Usando uma agulha específica para pessoas anticoaguladas. Então, eu estou positivamente fascinada e eu quero dar parabéns ao Executivo, à Secretaria da Saúde e a todas as pessoas envolvidas nessa questão de vacinação, de modo muito especial a todos os técnicos de enfermagem, a todos que estavam lá, colocando-se em risco, né? Eu acho que essas pessoas são as que realmente merecem o agradecimento. Muito obrigado a todos. Quanto à fala do vereador Juliano, vereador, eu não vou entrar no embate com o senhor, não vale a pena, não vou entrar no embate com o senhor. Mas tem algumas coisas que precisam ser pontuais para ficar nos anais dessa casa. Uma delas é que eu acho que o senhor não entendeu o teor da minha fala. Em nenhum momento eu estava aqui para falar sobre valores em si. Na minha fala não eram os valores que importavam. Se era 42 milhões, se era 44, se era 12, 13 ou 15 milhões que a Prefeitura encaminhou, não era isso que importava. O que importava para mim eram duas coisas. A primeira, que tinha que ficar bem claro que esse valor não vinha exclusivamente da Prefeitura, que outras que vinham de outros recursos, né? Inclusive, a maior parte do bolo vinha do recurso federal. E quanto aos 15 milhões, eu acho que não tem que insistir, porque é uma vergonha. 15 milhões num ano para o Hospital São Carlos, para o único hospital da cidade. É 1.250.000 por mês. Mais ou menos, né? Deixa eu dizer mais ou menos, porque daqui a pouco já vão dizer que está errado, que não é isso, porque, afinal de contas, eu acho que conta de divisão, de multiplicação, de repente tem conotação diferente, né? Para alguns e para tantos vão ter conotação diferente. Então, deixa eu dizer mais ou menos 1.250.000 por mês. Na realidade, é isso que me importa. Veio isso do município. Isto veio do município. E é com isso que o município tinha que contar. Porque o resto dependia muito do momento, da ocasião, do que realizava. Então, assim, o que podia contar era com 1.250.000. Bem, quanto ao observatório, eu acho que nós temos que ter um certo respeito. Mas, enfim. Numa das reuniões que nós tivemos da mesa diretiva nesses últimos dias, foi colocado que, por contato telefônico, o Observatório Social vai se reunir com o presidente desta casa, ainda nessa semana, tá? E, no momento adequado, todos os senhores, inclusive nós, né, seremos informados do conteúdo dessa reunião. Então, acho que sim, que o observatório está bem
vigente, está bem antenado. Vamos ver o conteúdo, então, desta reunião. Bom, quanto aos testes, né? Testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa específica de antígenos da SARS-CoV-2 em amostras de suave de nasofaringe. Quando foi comprado esses testes, no governo passado, foi gasto 34, mais ou menos, 34,50 por unidade. Não é isso, pastor? Né? Bom, agora, este valor variou entre R$ 31,50 até R$ 40 por teste. Mas, como nós fazemos parte do CISGA, nós conseguimos, né? Então, a solicitação de compra de 4.000 testes por um valor unitário de R$ 24,50, totalizando 98.000. Um valor expressivo foi economizado, que pode ser aplicado em outros segmentos da saúde. Mais uma vez, nosso executivo está de parabéns. Mais uma notícia. Eu li para vocês o requerimento do ISS-QN para a gente prorrogar. Pois bem, o ISS-QN, que tinha prazo de vencimento em maio e agosto, foi prorrogado para agosto e novembro, o que vai dar uma folga muito grande para quem tinha que pagar esse imposto. Então, assim, os senhores vejam como tudo depende da maneira como a gente vê e coloca as coisas. Nós podemos colocar tudo de uma maneira muito agressiva, ou podemos falar de outra maneira e colocar as coisas boas que estão sendo feitas. Isso me lembra um texto que eu li de um ator desconhecido que dizia o seguinte: nós podemos dizer que o Brasil tem tantos mil óbitos, né? Que está um horror, que isso, que aquilo. Ou nós podemos dizer que das pessoas que foram contaminadas, tantos estão se recuperando. Tantos conseguiram melhorar. Tantos conseguiram se sair bem. Nós podemos dar as notícias de várias maneiras, né? Então, sempre lembrar que notícias podem ser dadas de várias maneiras. Tem um rei na história, talvez o vereador Juliano saiba de quem eu estou falando, um dos últimos absolutistas, que dizia: L'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Esse rei absolutista, ele, embora tenha governado por muito tempo, ele era um rei odiado por seu povo. Então, quando nós somos ditadores, as coisas não vão bem para o povo, não vão bem para o ditador. Portanto, quando a gente ocupa a tribuna para dizer alguma coisa, a gente sempre tem que pensar a maneira como vai ser dita. A maneira como nós vamos nos referir aos colegas, a maneira como nós vamos nos referir ao governo e a maneira como nós vamos referir a órgãos como o Observatório Social. Existem maneiras e maneiras de se dizer aquilo que a gente quer. Sendo o que eu tinha para o momento, muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo.
Convido o Progressistas PP para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Agora, podemos dizer público que aqui presencia de novo com a possibilidade de vir assistir à sessão, a imprensa aqui presente. Bom, começamos então. Eu tenho que concordar com algumas coisas, como a ideia em si, como um contexto geral, como uma forma geral, a ideia de que eu fiz minha campanha e fiz de maneira correta. De maneira muito correta. Se alguém não fez, que pague. Inclusive, a gente já tem, né? A gente já tem um pessoal aí que foi condenado a pagar. Tem coligação que já foi condenada a pagar. Então, tem que pagar mesmo. Fez besteira, paga. Essa é a minha opinião. Algumas coisas são interessantes e a gente começa a aprender quando vive um tempo aqui dentro. Enquanto a gente passa um tempo aqui dentro, a gente começa a buscar coisas que não são algo que tu tem simplesmente porque tu correu atrás ou estudou muito, e simplesmente porque aquilo é marcado, porque o processo é contínuo, o tempo vai passando, a gente vai vendo, vai entendendo, um projeto passa, vê o outro. E alguns projetos, como a dona Leonora comentou, como o do CISGA, onde eu vi um tempo atrás até o governo, em que eu fazia parte um tempo atrás, e esses são alguns dos motivos que me fizeram indignar com aquele governo, em que eu pertencia. Por exemplo, entrou aqui no município, foi autorizado o município de Farroupilha com a lei 4.016, de 30/4/2014, a entrar no CISGA. Quando foi autorizado, lá um tempo atrás, o governo fez o contrato com o CISGA em 2018, se não me engano, dia 26 de junho de 2018. Mandou para essa casa um pedido para sair no dia 24 de julho de 2019. Sem sequer perceber, senhor presidente, sem sequer perceber que no contrato dizia que tinha que ficar 3 anos. Em torno de 8, 9 mil reais por mês. Mandou para essa casa, e o vereador Sidnei Catafesta votou contra por causa de indignação, mas não adiantava se indignar se o município tem uma dívida, e essa dívida está burocratizada, eu digo, ele tem que pagar. E votamos, então, para sair no dia 24 de julho de 2019 do CISGA, porém não podia sair. Nós não tínhamos acesso a esse contrato, essa cláusula, que dizia que tinha que permanecer 3 anos. Com isso, senhor presidente, voltou para cá, então, tá? Um projeto de lei, que se tornou depois a lei 4.623, de 08 de outubro de 2020, que autorizava o município a firmar o contrato administrativo de rateio e de confissão de dívida, ou seja, parcelamento daquela dívida. Durante todo esse período, o governo, então anterior, utilizou 3 anos para pagar em torno de 8, 9 mil reais por mês para comprar BTI para mosquito. Para comprar aquele BTI que se espalha para os mosquitos. 300 mil reais. São José Linha Palmeiro. Então, o contrato que foi feito, e o Tribunal de Contas fez um apontamento, e foi paralisada as obras lá, naquela região. Agora foi feito, então, um novo contrato. R$ 596.630,13 a menos que naquele contrato. Então, o contrato original era de
3.222.845,46 e foi feito por 2.691.540,79. 596.630 com 13 a menos. 300 mil no Cisga, quase 600 mil no asfalto, linha Palmeira. Está chegando um projeto nessa casa que é para acertar. O governo municipal tinha lei, tá? Nessa casa, o governo municipal tinha lei que autorizava fazer uma permuta de terrenos. Estava autorizado, podia ser feito. Veio mais 600 mil de aluguel atrasado. De repente, agora a Juliana vai querer falar que é 600 mil exatamente, não sei exatamente, mas é um valor bem alto que vem atrasado. Então, é essa a minha indignação com um sistema que se utilizava de desorganização, de falta de consideração com dinheiro. Imagina, 600 mil numa licitação, 300 mil por entrar e sair de um Cisga, 600 mil numa outra questão, e assim ia. Eu defendo uma organização, tem que estar organizado, tem que fazer a coisa bem certinha, tem que ter gestão, e aí o Roque disse que estava redundante outro dia, concordo que fui naquele momento em dizer que gestão é na prefeitura, e é lá mesmo que tem que ser feita a gestão que a gente fala. Mas parem e pensem, se cada detalhe desses a gente tem um absurdo do valor, que há mais do que pode ser pago, façam a soma. Eu tenho uma coisa que diz que é o somatório total dos N detalhes. Pensem comigo. Se a gente sair na rua e tomar uma gotinha de chuva na cabeça, a gente não se molha. Mas quando tomar N gotinhas e elas colidirem contra ti, tu vai ficar encharcado. Essas N gotinhas levam embora casas. Imaginem como dessas gotinhas são grandes. O somatório dessas N atitudes que o governo tem que tomar, e assim até nesse momento eu estou vendo essa gestão com o atual prefeito, enquanto continuar nessa linha, com essa organização, com essa vontade de diminuir custos, analisar as compras, enquanto continuar com essa linha de raciocínio, eu vou estar apoiando. Eu estarei apoiando. Então, senhor presidente, essas coisas é que, na verdade, me fizeram a pensar bastante. Porque esse dinheiro, o que a prefeitura tem que fazer? Acumular dinheiro, acumular capital com a empresa privada? Não! Ela tem que gerir bem o dinheiro que tem, para aquele dinheiro que sobra em função de suas compras bem feitas, que é o caso agora, então, da compra dos testes de vacina. Mas isso é um detalhe só, é 100 mil em um detalhe, em uma compra. Quantas compras se faz? Quantas compras o governo faz? Esses N valores, quando somados, eles vêm sim a ser o auxílio da população. Eles vêm sim a ser o auxílio da população. Gente, eu concordo que o governo nesse momento precisa fazer um esforço muito grande em auxiliar. Mas o nosso país, os nossos governos, nossos governantes, vêm fazendo há muito tempo uma coisa que é estar na contramão do auxílio. E aí, quando a gente tem uma pandemia dessas, vira o caos que vira. Um país extremamente falido. O governo do Estado, então, sem condições. E daí não vamos atribuir só a culpa a esse governador no momento, porque isso é de longa data que o governo do Estado vem se arrastando. Mas como que se auxilia uma população em se esse dinheiro que é retirado através de impostos da população, ele é tão mal administrado na hora de devolver isso em forma de recursos, em forma de auxílio, em forma de serviços? Eu sempre digo que a pior empresa
que existe para arrecadar dinheiro, impostos e depois devolver em forma de serviço são os governos. E eu acredito que é por isso que esse país encontra-se, de certa forma, da maneira que está. Se nós tivéssemos outro tipo de consciência com o dinheiro, e eu vejo muitas pessoas dentro da política, independente de partido, muitas pessoas bem intencionadas, querendo fazer com que a coisa realmente funcione, dando importância ao dinheiro, dizendo esse dinheiro é dinheiro que é da arrecadação, pessoas precisam para isso, gente, agora para conseguir ir para um hospital, pode ser uma questão de sobrevivência. E tem políticos, sim, que se importam com isso, mas tem uma quantidade deles que realmente as pessoas são simplesmente números. E pode se parecer agora que é demagogia, mas não é. Não é. Eu respeito as pessoas. E eu acho que aqueles que não têm essa consciência e não têm esse respeito, essa consideração pelas pessoas, parabéns. Consegue sim viver uma vida inútil. Senhor presidente, é isso que eu tinha para essa noite. Muito obrigado. E eu convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna no tempo de até 15 minutos. Vereador Maurício Belaver. Boa noite a todos, a todas. Meus cumprimentos ao senhor presidente Tadeu Sarilho dos Santos, colegas vereadores, vereadoras, meu colega Chico Sutili, a imprensa, os secretários que saíram, Fernando Silvestrin, Alvílio Sutili. Senhores e senhoras, eu aqui me perdi um pouco, mas vamos lá. Senhor presidente, vou falar um pouco do mês de março, que foi continuado, que nem a doutora Leonora falou, a vacinação, muito boa, concluído lá. E a safra da uva que acabou, meados do dia 15 de março, uma super safra. Graças a Deus, iniciou meia ruim, mas acabou boa. E os dias que nós se lembra no dia, mas se esquece no outro. O dia 8 e dia 18. O dia das mulheres, né? Então, meus cumprimentos a elas, que em casa, se não temos elas, somos ninguém. E aqui nessa casa, as assessoras, as meninas, colegas, e que nós temos que ter um grande respeito por elas, para as nossas assessoras, que elas estão assessorando sempre nós aí, e que continuem sempre assessorando. E mais para o fim do mês, inicia, lá para o dia 20, iniciou a safra da maçã. Nós aqui não temos muita produção, mas vem muita maçã de fora. E nós estocamos muita maçã. Então, a safra da maçã também é grande. Tem maçã, não tem na raiz porque não tem como, mas tem maçã bastante. E se inicia no fim do mês agora, já começou a safra do caqui. Também tem bastante. Então, para um lado vai ruim, mas para o outro deu muita fruta esse ano. E esperamos que o valor compense, que vai dar tudo certo. E, portanto, senhor presidente, é isso. Levo isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Belaver. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.